Tô decente. Daí então você que está ligadinho com a gente, aí, iniciando mais uma live aqui, live especial hoje, com um camarada que é sensacional, tem um conhecimento fantástico da nossa cidade e, claro, dentro da política também, a gente vai conversar aqui, bater um alto papo sobre vários assuntos que são de extrema importância para a nossa cidade. Mas antes eu gostaria de convidar você que já está nos assistindo, que está chegando nesta live aqui e compartilhar, né? Curtir, divulgar aí para os seus amigos, puder assistir também e estar juntinho da gente aqui, mandando a sua pergunta, colocando a sua colaboração, porque é assim que funciona. Como eu disse no início, é um bate-papo, então a gente precisa da sua participação para conseguir fazer, né, esse bate-papo aqui, conseguir fazer essa live funcionar como tem que ser. Mas eu quero já trazer então ao ar, né, hoje, um grande amigo meu, uma figura mais que conhecida na cidade de Osório, um excelente profissional, doutor, professor, o currículo do homem não tem mais. Se eu falar aqui vai a 1 hora de live falando do currículo desse aqui. Mas quem está com a gente aqui então, meu amigo Miguel Calderon, veterinário, né, grande profissional da cidade. E eu queria te desejar já uma boa noite, Miguel, e agradecer da presença com a gente aí. Boa noite, Aloysio. Boa noite aos que estão nos assistindo. É um prazer a gente estar aqui para falarmos, né, daquilo que a gente pretende fazer durante essa nova ideias que nós estamos, porque eu estava hoje vendo assim, há uma grande presença de candidatos que nunca tiveram envolvidos diretamente com política. Claro, eu já sou envolvido, como, né, você e outros, né? Então a gente está numa expectativa muito grande, Luiz, de que esse ano essas eleições nos tragam ventos novos, né? Uma situação de mudança. Porque eu vejo, principalmente nas nominatas de vereador de todos os partidos, muita gente que não estava envolvida em política participando. Isso é muito bom para a democracia. Eu acho que isso faz com que haja uma renovação, principalmente nas ideias, né, pensando em políticas públicas, pensando na melhoria da cidade, no bem-estar das pessoas. Então, isso é muito importante. Então, eu estou muito feliz, e a gente estava comentando aqui antes, as pessoas novas que estão chegando na política. Há um comentário aqui também no Jornal da Cidade, também de mulheres, né, que estão se pondo se propondo a candidaturas, né, para a vereança. Então isso me deixa muito, muito feliz, porque eu penso, né, que sempre tem que ter em todas as situações, principalmente na política, renovação. É isso aí. É de extrema importância, né, Miguel? E exatamente o que tu falaste. Se a gente pegar o número de pessoas que se colocaram à disposição, né, nessas eleições, e muitas pessoas novas mesmo, pessoas que inclusive não eram envolvidas na política, como tu acabaste de falar. E isso é importante, eu acho que para qualquer processo, né, que nós tenhamos pessoas com diferentes tipos de formação, de trabalho, né? Hoje, por exemplo, só dentro da nossa nominata, nós temos pessoas que, por exemplo, você, né, professor, veterinário, né? Nós temos, na última live que fizemos aqui, as mulheres, né, pessoas dedicadas para lutar pela juventude, trabalhar pelo direito das mulheres também, que é extrema importância. E assim se vai, são muitas pessoas de diferentes nichos dentro da população que a gente nota o seguinte, é uma indignação, né? Indignação e querem fazer algo, querem trabalhar, estão se colocando para isso. E nós, né, estamos aqui como pré-candidatos também. Claro. E uma coisa que eu quero colocar para você que nos assiste agora é a importância disso aqui que nós estamos fazendo. Você que está na sua casa poder ver, né, conhecer um pouquinho mais dos nossos pré-candidatos do PP
E alguns me perguntaram, Miguel, né, esses dias, tá, mas como é que tu tá fazendo live com teus adversários lá? Aí eu disse, não, para começar não tem adversário. É verdade. Uma que a gente é todos amigos, né, Miguel? É uma das coisas assim que eu tenho que destacar, Luiz, assim, ó, é a nominata do PP. E eu sinto muito honrado em dizer isso, porque eu sou presidente do partido. Está aqui do nosso lado, que não está aparecendo, o professor Jefferson, que me trouxe aqui, que foi meu motorista, que é candidato, né, que é meu concorrente, que eu sou, que tu é. Então, assim, para passar ao público, né, que nós montamos o nominato e que o partido, o progressista, nós temos assim, nós todos estamos nos ajudando. Né? Claro que eu não era para ter ido a vereador, até porque eu estava preparado para ir na majoritária. Muitos de vocês estão sabendo, né, que eu tinha me lançado já em janeiro, o partido me lançou em janeiro numa pré-convenção para que eu fosse candidato a prefeito ou talvez na coligação a vice-prefeito. Isso foi, né, até agosto nós tivemos trabalhando para isso. Então havia uma candidatura, né, consolidada, né, uma pré-candidatura consolidada para que eu fosse na majoritária. Com as mudanças que houve na política, enfim, que todos estão sabendo já na cidade, eu até em determinado momento eu pensei em não ir, porque já tinha gente, né, inclusive o meu filho Rafael, né, era candidato, e eu, como presidente do partido, eu queria me manter até fora da disputa. Mas o próprio partido me cobrou, porque eu botei muitas vezes, eu busquei as pessoas, cobrei das pessoas, como a tia Luiz e o Jefferson, não, nós temos que ir, nós temos que trabalhar. E depois, o que eu pensei? Bom, eu que exigi, que eu pedi tanto e que busquei os outros, e agora que eu não vou concorrer, vou ficar de fora, e eu estou aqui para ajudar a nominata, né? E aí, inclusive, com outros candidatos, né, que praticamente eu forcei para que concorresse no partido, e eu me senti na obrigação, então, de concorrer a vereador. Mas isso deixar bem claro, como presidente do partido, que todos, sem exceção, os pré-candidatos, e agora, claro, a gente está homologando as candidaturas, todos terão o mesmo tratamento. Tanto é que eu, tu, Jefferson e os outros companheiros de chapa estão tendo também tratamento, estamos nos reunindo, estamos discutindo, né, os próprios documentos para entregar, a pós-convenção, para entregar para o partido, depois para levar para a Justiça Eleitoral, o Jefferson, né, que foi que coordenou isso, que é o vice-presidente, e é candidato também a vereador. Então, eu fico muito feliz, Luiz, o que tu está dizendo, que o nosso partido, nós não estamos, né, internamente, nós estamos consolidados, nós estamos trabalhando, um ajudando o outro. Porque, assim, o que interessa é a votação da nominata. Bom, se depois os que foram mais votados vão entrar, tudo bem, isso faz parte do jogo, mas a nominata precisa fazer, porque não adianta um ou dois só trabalhar, e se os outros não fizerem voto, ou tiver votação que ajude, nós não vamos repetir o que é que repetiu. Na primeira vez que os progressistas nessa legislação atual, nós ficamos sem ter representante na Câmara. Então nós estamos fazendo todo esse trabalho para que todos somos. Se tu fizer 200 votos, 300 votos, 500, 50 votos, todos estão ajudando para eleger os companheiros da chapa. Então, é um todo, né? É uma questão de união. Nós não podemos pensar em individualismo, porque individualismo não leva a nada, e principalmente nessa situação que nós estamos. A contagem dos votos é de toda a nominata, para depois nós elegermos quanto, se Deus quiser, 1, 2, 3, a gente está sonhando aí com a nominata, né, que nós temos uma boa representação na Câmara, e além de representação, representatividade, porque nós temos bons nomes, todos nós, né, principalmente vocês, têm condições de for eleito, fazer um bom trabalho na Câmara, porque é aquilo que nós queremos do Partido Progressista. Partido que sempre teve posições muito claras na política, né? Um partido moderado, que teve posições muito claras, e que nós trabalhamos sempre com decência, estamos trabalhando com ideias novas, e essa renovação, Luiz, que tu está falando, é muito importante dentro do nosso próprio partido, né? Com exceção de o DOCA, eu não sei, parece que tu já teve uma experiência, mas com exceção porque o DOCA e eu, né, os outros todos, a grande maioria, não tiveram experiência política, né? Então, isso é muito bom, essa renovação. As mulheres também, isso é muito bom, essa renovação. Eu, apesar de ser um pouco mais, como é que eu vou te dizer? Eu quero me chamar de velho, né? Um pouco mais antigo. Eu trabalhei mais experiente, eu trabalhei a vida toda, e todos sabem, eu fui professor até o ano passado, 42 anos de sala de aula, eu trabalhei sempre com jovens, né? Sempre com a faixa etária de 16, 17 anos, de 15 a 17 anos. Então, isso me renovava, porque não adianta a gente pensar que a gente é dono da razão,
por mais experiência que tu tem, claro, a gente não pode dispensar a experiência que a gente tem. Nós aprendemos, a vida vai nos ensinando ao longo dela que a gente vai adquirindo experiência. Infeliz daquele que tiver com 30, 40, 50 anos, não tem experiências. Não, a gente vai aprendendo. Seja as mais diversas experiências, seja em todas as situações que nós tivermos, né, nas profissões, nas nossas experiências familiares, nas nossas experiências individuais, nas nossas experiências políticas, a gente vai adquirindo. Mas nós temos que ter renovação, porque uma geração ela vai sendo substituída por outra geração. E as gerações vão trazer. Nós estamos, e hoje, e só para falar na mídia, né, na mídia digital, hoje o quanto muda. Isso não muda. Antigamente as coisas levavam 100 anos para mudar, depois levavam 40 anos para mudar, depois levavam 20 anos. Hoje se muda praticamente a cada 24 horas. Né? As mudanças em tecnologia, as mudanças rápido, em pensamento, né? As mudanças no próprio ambiente, meio ambiente, olha que nós estamos sofrendo aí com as queimadas, com toda essa situação de seca, enfim. Então as mudanças, elas estão acontecendo, as mudanças na sociedade humana, mas a mudança também no ambiente, a mudança no planeta. Então essas coisas precisam ser acompanhadas. Por mais experiência que se tem, tu também vai perdendo um pouco dessas mudanças. Muitos de nós, na minha idade, somos analógicos ainda, né? E já estamos hoje numa mudança total, né? Da mídia digital, enfim. Então essas coisas precisam ser renovadas. Então, voltando ao início do que eu estava falando, essa renovação é importante. Nosso partido tem renovação. Nós temos candidatos de 20 e poucos anos até, acho que o mais velho sou eu, o Doca, né, com 60 e poucos anos. Então tem de todas as faixas etárias, né? Tem candidatos da faixa etária de 18 a 20 a 30 anos, tem candidato da faixa etária de 30 a 40, de 40 a 50 e assim por diante. Então essa é uma mudança, essa que o partido está se propondo. Muitas vezes eu ouvia uns anos atrás que o progressista é um partido de pessoas velhas. Eu digo, não, a prova está aí. Nós estamos hoje com a grande maioria dos nossos pré-candidatos, né, ou candidatos a vereadores, são jovens. Nós somos 13 candidatos, a grande maioria são jovens, com menos de 40 anos. Né? Então isso me deixa muito satisfeito, porque a gente construiu, com todos vocês, né, a gente construiu essa nominata com trabalho, com dedicação, e que nós somos realmente um grupo unidos. E nós vamos para eleições unidos e estamos esperançosos de fazer ter uma boa representação na Câmara. É isso aí, Miguel. É bom tu ter enfatizado mesmo essa questão da união, porque uma que não se faz nada sozinho, né? Então, até eu sou meio contra ao nome que é dado às siglas, né? Partido. Já está dizendo que parece que o negócio é para separar, né? Mas não, olha, essa renovação, ela tem sido assim de extrema importância para o crescimento também do nosso partido, né? Mas para mostrar que tem muita gente competente, né, que está disposta a assumir, né, um cargo de extrema importância como um vereador e mostrar que vereador não é só para pedir para tapar rua, não é para trocar nome de rua, como o pessoal gosta de comentar muito na rua, mas sim ter projetos concretos que podem ser executados, fiscalizar, trabalhar realmente pela sua comunidade. Então, eu acho que isso é a importância, né? E no momento que, como mesmo tu disseste, nós temos pessoas desde 20 e poucos anos até mais experiente, isso mostra a hegemonia que a gente tem dentro do partido, né? Porque muitas vezes... a pluralidade, né? Nós somos plurais, né? Nós exatamente. Então, a gente tem ali uma união de várias... gerações com conhecimentos diversificados. Sim, dos mais diversos setores. Exatamente. E isso fortalece. Né? A democracia ela é plural, não existe democracia. Bom, se não é plural, é ditadura, né? Não existe democracia que não seja plural. Uma das coisas que tu falou em partido, é que na verdade partido dá uma ideia partido dá uma ideia de que é partido, mas é parte de um todo. Sim, exatamente. Partido é parte de um todo. Então, partido é partido. Mas nós somos plural. Eu acho que democracia tem que ser plural. Claro que tu falasse aí que o vereador para pedir para tapar a rua, tapar isso, tapar aquilo. Eu acho que passa por isso também, mas eu penso assim, como vereador, né, como candidato a vereador, esse caso eleito, de que a coisa ela tem muito mais importância o legislativo do que tu pedir para tapar a rua e fazer homenagem. Que é uma das coisas que eu acho que tem muita coisa a ser feita, muita coisa explorada, e que penso também que numa totalidade da nossa Câmara de Vereadores não está se fazendo isso.
Está muito para dizer amém para o executivo, muito para pedir a homenagem lá para alguém que está fazendo. Isso eu não estou dizendo que seja errado, entende? Mas além disso... Faz parte, né? Além Mas disso, não pode ser o principal. Exatamente, além disso, tu tem que pensar a cidade, tu tem que pensar em políticas públicas, tu tem que pensar em meio ambiente, tu tem que pensar na causa animal, né, como veterinário, tu tem que pensar em educação, em desenvolvimento. Mas claro que alguns vereadores têm mais tendência para isso, mais tendência para aquilo, é óbvio, né? Porque tu vem de um segmento em que tu vai representar ele. Tu, por exemplo, tu vem do meio ambiente, né? Tu é biólogo, tu entende de meio ambiente. Eu não vou lá discutir meio ambiente, apesar de ter algum conhecimento, mas meu conhecimento é parco em relação a ti. Agora, em questão de animais, né? De bem-estar animal, eu sou veterinário há quase 40 anos, 31 anos. Essa área eu conheço, não conheço tudo, não venho aqui dizer que ninguém conhece tudo, ninguém sabe isso não tudo. existe. Mas pela Quanto mais a gente estuda, a gente sabe que nada sabe, né? Então não veio. A gente como professor sabe que tu nunca, o dia que eu dizer que sabe tudo, então vai morrer, meu filho, porque acabou. E educação também, que é outra área que eu conheço bastante, né, e que outros colegas também do partido conhecem, que é a educação, e o progressista sempre teve uma consolidação, a consolidação não é a palavra certa, mas teve uma atitude muito forte em relação à educação. O Partido Progressista no Rio Grande do Sul sempre teve, nos governos que nós tivemos, há muito tempo, nós tivemos Jair Soares e outros, nós tivemos uma visão muito clara sobre a educação. Então, isso é uma bandeira que o progressista sempre trouxe, né, e tem trabalhado sobre isso. Isso é uma das bandeiras que eu quero trabalhar também, a educação, porque durante 48 anos eu tive sala de aula, fui diretor de diversas escolas de Osório, e me sinto, não sabendo tudo, mas me sinto que posso contribuir para que nós façamos uma melhoria na educação em Osório. Porque eu vejo assim um destaque, eu estava vendo agora de 0 hora ontem, destaque em alguns municípios, escolas municipais, vou me lembrar um outro, tem outros, mas de Farroupilha e outros, eu não vejo Osório se destacar. Mas Osório não, eu não vejo Osório, e Osório tem tudo, eu já disse isso. Em outras entrevistas, em outras lives, que Osório, com a estrutura, com a infraestrutura e com o corpo docente, e não é só o corpo docente, mas toda a estrutura da educação que tem Osório era para estar hoje em destaque no Brasil, no IDEB e outros medidores, né, de conhecimento, e eu não vejo Osório se destacar. Osório tem que ser protagonista nisto. Então, essa é uma das coisas que eu vou, né, Luiz sendo eleito, vou trabalhar com isso. Tem, claro, outros colegas também, como o Jefferson e outros colegas a Elias, que militam na educação, mas nós vamos trabalhar com a educação. Eu acho que Osório pode e deve ser melhor em educação. Tem que ter protagonismo a nível estadual, a nível federal. Eu acho que Osório tem todas as condições, é um município pequeno, um município que o próprio transporte escolar atinge as cidades em 20 minutos, está na última escola, seja onde for, em Passinhos, ou na região ali do Aguapés, enfim, ou aqui na Borrússia. Então nós temos condições, nós temos um corpo docente muito bom em Osório, né, os professores municipais, temos, e aí no corpo docente não pode se falar só os professores, mas também temos um apoio, que é a própria infraestrutura, que é a logística das escolas boas, e eu penso que nós somos obrigados, não é só ser protagonista na educação, Osório tem que ter. E claro, não esquecendo que além das escolas municipais, nós temos as escolas estaduais, nós temos o Instituto Federal, temos as faculdades, né, o centro da SENEC, o centro universitário da SENEC, isso tudo, a própria o ERGS, né, a própria URGS aqui pertinho de nós, na divisa ali com o Trabalhador. O Osório tem condições, todas as condições para ter um destaque importante, um destaque de relevância na política no Rio Grande do Sul e no Brasil. É isso aí. E sem educação não se faz nada, né, Miguel? Isso aí não. Parece até que todo mundo nessa época gosta de falar que educação, mas não adianta. Se a gente não batalhar por uma educação de qualidade, né, cada vez aprimorando, se adaptando às novas realidades também, não tem como fazer nada. Não. Né? O meio ambiente não funciona sem educação. E educação, eu sempre tenho uma coisa muito clara comigo. Na educação, tu tem que ter um professor de qualidade e bem remunerado. Mas tem que ter infraestrutura? Tem que ter salas de aula, tem que ter. Mas um bom professor, bem preparado, ele dá aula embaixo de uma figueira e ele muda o mundo. Né? Verdade. Ele muda a situação. Porque não adianta nós não termos também uma estrutura de hoje. Eu não vou falar Estado, porque a gente sabe a situação que hoje os professores dos Estados enfrentam. É complicado. Mas, já que tu tinha dado uma deixa ali sobre a causa animal, né, e é o teu conhecimento
bem dizer toda a vida, eu queria que tu abordasse um pouquinho, né, sobre essa questão, quais são as tuas ideias que podem ser implementadas. Nós temos canil no município, né, nós temos algumas coisas que acabam acontecendo, descuido, enfim. Quais são as tuas ideias sobre a questão da causa animal? Olha aqui, ó, a situação da causa animal, nós temos diversas situações para discutir, né, sobre a causa animal, sobre o bem-estar animal. Mas uma discussão que nós temos que ter, primeiro, né, é sobre esses animais. Nós temos que pensar em animal como, além do animal que nós temos em casa, que é o nosso companheiro, que é o nosso pet. Antigamente a gente dizia que era o de estimação, hoje é um membro da família. Eu vou pedir uma aguinha que eu estou tossindo. Deixa, porque a nossa assistente... Falei demais, né? Viu só? Falei demais, agora eu vou tomar uma aguinha. Mas assim, Aloysio, desculpa, pessoal, vou tomar uma aguinha porque eu... Não, mas é live, é ao vivo mesmo, não tem... Não tem. É assim que funciona. Tem que ser aqui hoje. Eu sou um bom tomador de água. Não, mas é ótimo. Para a saúde é fundamental, né, Miguel? Não, mas tu, como médico veterinário, sabe fisiologia. Nós temos que ter algumas visões muito claras sobre animais. Primeiro, é o nosso... Antigamente a gente dizia que era o nosso animalzinho de estimação, hoje é membro da família. Todos nós sabemos, tá? Segundo, é questão de saúde. Também, questão de saúde. Porque animais, eles transmitem doenças. Né? Transmitem doenças. Eu posso citar aqui N doenças, mas não quero entrar nessa parte técnica, né? Tu pensa numa esporotricose num gato, e ela é uma zoonose que pode atingir o ser humano. Se tu pensar numa raiva, a mesma coisa. Se tu sair fora dos animais e pensar na brucelose em bovinos, também, né, são zoonoses. O que é zoonose? Só para deixar, zoonose são aquelas doenças que é transmitidas do animal para o homem e do homem para o animal. E o animal que está na rua, ele pode ser um agente de transmissão de zoonose. Então nós temos que tratar os animais também como agentes de transmissão. Bom, nós temos hoje uma situação, e não é só em Osório, uma situação em todo o Brasil, que é dos animais de rua, principalmente os cães. Isso tem que se tratar de uma maneira humana, digna. Eu acho que está se fazendo hoje, o Osório tem feito, e não dá para se criticar totalmente, tem feito um bom trabalho, mas tem que se melhorar. Eu acho que a própria ampliação do canil, mas também o que nós temos que ter é a guarda responsável. Porque não adianta eu jogar tudo no poder público, tem um cachorro de rua lá na minha rua, estou incomodando e coisa e tal. Mas muitas vezes as pessoas, e eu sei disso porque eu convivo isso no dia a dia, as pessoas pegam os animais, não cuidam, soltam na rua, então não tem responsabilidade. E a outra coisa também que tem se feito, mas eu acho que tem que se fazer, porque senão a situação fica que nem enxugar gelo. Né? Tu recolhe para o canil, leva para o canil, cada vez mais animais na rua, Né? A esterilização é uma das melhores técnicas, a melhor técnica de diminuir a população. Sim. Porque não adianta nós termos, a gente gosta de animal e eu não posso nem falar sobre isso, porque eu sou veterinário, né? Então... Tem como ser diferente. Né? Não tem que ser diferente. Então a gente ama os animais. Faz 38 anos que eu passo trabalhando com animais, cuidando de animais, salvando animais. Mas eu acho que nós temos que ter a guarda responsável e também políticas públicas. Eu acho que tem que ampliar a situação de esterilização dos animais, né? Até para que essa reprodução não se torne. Porque assim, o que a gente tem os animais na rua sofrendo, né? Passando fome, doentes, né? E claro que tem a ONG, a gente tem o apoio das ONGs, a gente apoia principalmente a ONG da pessoa NVDM, mas a gente sabe que não consegue fazer tudo. Então eu acho que tem que melhorar, principalmente, aumentar a política de esterilização desses animais, né? Principalmente de fêmeas, somente de fêmeas, né? E macho também, mas em todos os sentidos. Ter um cuidado melhor. O canil, eu não posso dizer que o canil eu tenho um bom trabalho no canil, e lá eu tenho uma admiração muito grande pelo Robson, doutor Robson, né? Mas eu acho que tem que ter uma infraestrutura melhor, eu acho que tem que aumentar, inclusive, as dependências, até porque lá tem também um centro cirúrgico que faz essas esterilizações, né? Nos animais de rua, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que também, claro que eu sei que o Osório hoje está fazendo ainda, e isso foi no início do ano,
uma verba para esterilização, tem clínicas particulares trabalhando para isso, mas eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido de aumentar os nossos cuidados com os animais. Não é possível, claro que já está bem melhor, a gente não pode também achar que está tudo, né, que está tudo um caos, que está tudo de perna para cima. Houve um avanço muito grande, né, e Deus de sempre, né, eu estou em Osório, eu sou veterinário em Osório há 38 anos, conheço desde o início, tem melhorado, mas eu acho que tem muita coisa para se fazer ainda, principalmente uma conscientização dessa guarda responsável dos animais, dessa tutoragem, porque hoje a gente, né, nem é dono, hoje é o tutor, né, dessa tutoragem dos animais. Eu acho que as pessoas, tem muita gente que trabalha aqui nas ONGs, que faz um serviço muito bom, mas eu acho que o poder público pode fazer mais. Melhoria, ainda aumentando lá, ou talvez contratando até mais veterinários para o canil, para que faça esse trabalho de cuidado, de zoonose, de esterilização, né, de doação, que é uma coisa importante, essa doação faz muito importante. A gente vê, e hoje assim, muitas pessoas, eu atendo ali muitas pessoas que pegaram animais de doação, isso é muito importante a doação, mas uma doação responsável. Não adianta eu lá chegar lá, pegar 2 animaizinhos, achar a coisa mais bonitinha, quando o filhote daqui a pouquinho cresce, e aí tu não sabe o que fazer. Não serve mais, né? Não, essas coisas. Então, são as políticas públicas que a gente tem que fazer, mas eu acho que passa por isso, passa principalmente por um aperfeiçoamento no canil, né, aumentando esse leque de trabalho que o canil faz, das esterilizações e cuidados, e aumentando até os profissionais, né, criando mais espaço e trabalhando numa conscientização da guarda responsável nesse sentido. Muito bem. Bom, aqui recebemos bastante mensagem, pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Deixa eu ver alguns que colocaram aqui. Tem um aqui que eu acho que tu conhece muito bem. O Carlos Fontoura. Professor Carlão. Esse rapaz não me é estranho. Eu acho que é conhecido, né? Esse rapaz não me é estranho. Professor Carlão, um forte abraço. Botando assim pra gente. Esses só engrandecem Osório, muito conhecimento, né? Olha aí, obrigado. Da parte que entrei junto aqui na. Sim. Bom, Luiz Fernando também botou boa noite, grande Luiz Verdinho, professor Miguel Farias Caldeirão. Ele bota sim. por extenso. Aquele abraço. Obrigado. Gilberto Ribeiro com a gente também, Sheila Fagundes, Zaira Tomás, Raquel da Costa. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, né, aproveite, porque senão a gente vai falando aqui não para mais. Assunto que não falta, né? Não falta. Mas, Miguel, falamos já um pouco, né, da questão do teu conhecimento, da tua preparação, que não é pouca, né? Bagagens tu tens para ser um excelente vereador, se assim a população achar que deve ser, mas alguns assuntos são de extrema importância, não que outros sejam menos, mas a gente tem na cidade algumas coisas acontecendo, como em qualquer outra cidade. Nenhuma administração consegue fazer tudo, né, em 4 anos, às vezes dá atenção para mais para um lado, atenção mais para outro, mas as coisas têm. Por exemplo, a questão de desenvolvimento, né, e habitação. A gente tem eu tenho ouvido na rua algumas reclamações, problemas na parte de habitação, né? Quais são as tuas ideias, assim, o que tu acha dessa questão? Tem algumas coisas, Luiz, assim, que a gente, obrigado pelo elogio, né, de conhecimento e tal, mas eu também não tenho, né, não sou um especialista em todas essas áreas. Sim. Deixar claro, porque a gente, quando tu acha que sabe demais... Aí tem problema. É uma coisa complicada, né? Eu me sinto muito bem para conversar de educação, conversar dentro da veterinária, de causa animal, de saúde animal, de coisas, mas tem alguns temas que eu não domino e não vou aqui achar que eu saiba. Mas assim, algumas coisas que eu vejo como cidadão e eu não sou do meio, não tenho... Assim, a questão de habitação... Eu acho que ela tem os programas federais, que são bons programas, que precisam, eu acho que, ter maiores recursos, mas o próprio município também tem que participar disso. Eu acho que em todo o Brasil nós temos um grande déficit de habitação. E no momento que que uma família tem problemas com habitação, é um problema... Como é que eu vou te dizer assim, para deixar uma coisa muito, muito clara e que eu consiga dizer? É uma questão humilhante. Né? Porque no momento que tu não tem lugar para morar, tu perde a dignidade como ser humano. Eu acho que isso pode o município, juntamente com o Estado, principalmente o governo federal,
ter condições de aumentar. Eu acho que há um déficit de habitação, não é só em Osório, é um déficit de habitação no Brasil todo. Eu acho que Osório avançou bastante sobre isso, mas nós precisamos trabalhar mais para... Porque o que eu vejo assim, ó, o município disponibiliza espaço para as construções, né? O governo federal financia uma grande parte dessas construções, normalmente pela Caixa Federal. Eu acho que isso passa também pelos recursos do governo federal para que nós possamos diminuir, não se vai chegar nunca a zero, mas diminuir o déficit habitacional. Eu vejo, no sentido assim, mais de leituras e de acompanhamentos, né, que nós temos regiões muito mais deficitárias que a nossa região, principalmente de Osório. Mas eu acho que nós temos que avançar sobre isso. Eu não tenho, senhor, muito detalhes para dar, porque é uma área que eu não domino. Eu estou dizendo isso como cidadão, naquilo que a gente acompanha nos noticiários, mas eu vejo que nós precisamos, claro que isso aí, o município tem uma secretaria, antigamente era uma secretaria de habitação, agora ela já estava. Eu acho que essa secretaria de habitação pode ser reativada, até para dar um foco melhor, né, uma atenção melhor para esta área. Eu acho que ela precisa... Hoje eu acho que ela está na assistência social, ela precisa ser, né, trabalhada nesse sentido. Eu vejo que o município, e aí entra tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, vai ter que trabalhar para que nós possamos ter uma visão melhor, não é uma visão melhor, mas um atendimento, uma atenção melhor para essas situações. É isso aí. Não, é exatamente o que tu falou, Miguel. Quando tu envolve a questão da moradia, tu mexe no fundo da alma de um ser humano. Tu mexe com a dignidade, né? Com a dignidade. Exato. Então, eu acho que, por mais que nós, né, tenhamos alguns projetos, que inclusive vem federal também, eu acho que sempre é importante a gente trabalhar, como tu falou, uma secretaria que é importante. Ela precisa funcionar bem no município, porque tu trabalha com o básico, né? Outro, agora linkando aqui, né, vou puxar um pouquinho para a minha área também, senão nós vamos falar só do Miguel aqui, que realmente tem um conhecimento fantástico. Eu vou te limitar um pouco aos elogios, tá? Eu conheço bem a minha área porque eu trabalhei a vida toda, tenho bastante experiência. Exatamente. Vai deixar muito claro, assim, eu repeti no início aqui, ó. A gente não, como é que eu vou dizer, não é o supra-sumo, né? A gente conhece pela experiência que a gente tem com o tema, tem muita coisa que aprender. E aquilo, como eu sempre tenho dito, a gente como professor, a gente tem a certeza de que tu não sabe tudo, tu aprende todo dia, né? Quanta coisa eu tenho aprendido, né? A gente aprende ao longo da vida. Então, domino bem a área, não posso negar que eu não faça isso, mas também não sou, né, assim, a verdade absoluta sobre educação, sobre, né, a veterinária onde eu conheço, que milito, né? Eu tenho meus conhecimentos e todo dia, né, eu estou estudando, todo dia eu estou procurando aprender, e também essa minha área de veterinária é uma área que ela muda muito, né? Ela cresceu muito e ela muda muito, ela é dinâmica também, a gente tem que estar atualizado, senão tu para no tempo como profissional, né, Luiz? Isso é complicado. Cada dia tem que ser renovado. A gente sempre brinca assim, tu pode ficar velho na idade, mas não pode ficar velho como profissional, né? Verdade. Tu tem que estar atualizado. É tanto a tua área contra a minha biologia, né? Por exemplo, a gente tem coisas que em pouco tempo eram certezas. O que era certeza ontem não é mais hoje. Não é né? mais hoje. E daí tu tá achando, não, tu tá defendendo lá a teoria do Darwin ainda, daqui a pouco a do Darwin já se passou, tu já tá, né? É verdade. Mas vamos lá então. Miguel, agora puxando um pouquinho pro meu assado aqui. Mete lá. Saneamento básico. Tu sabe que eu tenho defendido isso, né? É uma das minhas principais bandeiras, né, de trabalho. E não é por acaso. Eu acho que a gente precisa, em qualquer cidade, né, isso deveria ser assim, como o nome diz, o básico. Tu não teria como levantar uma cidade sem ter um planejamento de saneamento. Claro, a gente sabe que muitas cidades foram surgindo, né, o pessoal foi se aglomerando, fazendo as vilinhas, enfim, foi crescendo, né? E Osório hoje, ela está se expandindo muito, inclusive para cima, né? Vertical. Né? Verticalmente, grandes condomínios verticais, que o pessoal chama, e isso acaba acarretando um problema que é o esgoto, né? E aí quando a gente fala saneamento básico, a questão da água potável, a gente tem alguns locais ainda da cidade que também com problemas, o esgoto, né? E por aí se vai.
nós precisamos trabalhar, daí quando eu digo nós, é toda, não importa o prefeito, os vereadores que vão assumir, né, no 1º de janeiro, para ter um plano de saneamento básico efetivo e que atenda a cidade, né, toda a cidade. Não adianta eu fazer para atender o centro, para atender o bairro Glória, para atender o Laranjeiras que for, eu tenho que atender toda a cidade. Isso é básico, é necessário. E está chegando muita verba federal para isso, né? Novos projetos. É o novo Plano Nacional de Saneamento, né, que a gente já conversou. Mas a Luísa, assim, ó, eu não sei se tu quer que eu fale alguma coisa. Claro, não, eu quero ver tua opinião também. Eu acho assim, ó, tem alguma coisa, eu já ouvi isso de ti também. Tem algumas coisas que eu não consigo entender, que essa ente foi, aonde está essa ente, a localização dessa ente. Até hoje ninguém me convenceu e olha, eu não... a gente como cidadão, né, por mais que a gente não entenda, mas a gente precisa compreender algumas coisas, né? Tem algumas áreas que a gente não entende, mas me convence por que lógica, qual é a lógica que tem tu fazer uma ente, não sei quantos quilômetros, 4, 5, 6 quilômetros, não sei bem qual é a extensão que tem lá. E essa ente, além de ser longe da cidade, e nós estamos aqui ligados essa, como é que Marcelino, se diz? né? Não, mas não é a cadeia de lagoas, essa tem como é que se chama quando tem essas diversas lagoas uma do lado da outra aqui? Não é a cadeia, corpo hídrico. Tá, tem o corpo hídrico, mas a gente diz diversas lagoas juntos. Bom, então nós temos essa ligação da Marcelino que liga até Torres, né? Óbvio, sim. Né? Liga Marcelino, ou desvia para o mar também, né? Exatamente. Do lado. Ninguém me convence, e eu não consegui entender hoje duas situações. Me faz uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, a essa distância da cidade, com toda essa parafernália, que tu tem que ter bombas de recalque. São 3, né? Para levar lá. E aí tu vai, aí depois do tratamento, tu vai largar o tratamento, né, dentro de uma lagoa fechada, que é a Lagoa dos Barros. Que a Lagoa dos Barros só movimenta a água quando se puxa a água para o arroz. Exatamente. Eu até há pouco tempo eu passei, um mês atrás, ainda fui dar uma volta na lagoa, até para distrair, para sair um pouco, né, de casa, um domingo à tarde, daí não tinha uma bomba puxando um pouco d'água ali. É uma lagoa fechada, né? Qual é a explicação que tem para isso? Eu não consigo entender como é que se faz. Claro, deve ter, porque quem fez foi engenheiros, né? Mas eu, como cidadão, eu não me convenço disso, Luiz, assim, ó, e quem está nos assistindo, por que isso foi feito isso? Ah, mas se fizesse lá para a Lagoa do Peixoto e das outras lagoas, teria, nesse sistema lagunar, não teria, seria pior. Mas pior por quê? Pior porque tu tem um corpo hídrico fechado, né? E que não tem movimento de águas, e que aí que a gente sabe muito bem que a água parada, principalmente em épocas quentes, vai criar micro-organismos, porque tem material orgânico, vai criar algas, enfim, todos aqueles micro-organismos que tu já ouviu falar e que tu sabe muito bem, que eu não entendo muito, mas eu sei que o micro-organismo eu conheço. Eu sei o que é micro-organismo, né? Que com o micro-organismo, tu dando condições para ele ambiental, né? Claro que isso vai proliferar. E por que não aqui? E nós estaremos perto aqui. Então, assim, ó, eu acho que, não vou dizer que está tudo errado, mas eu não me convenço por que fizeram, a Corsan, exatamente, fizeram isso aqui, e foi aceito pelo município, tá? De fazer algo totalmente, para mim, totalmente estapafúrdio. Não me convence, ao contrário. Ali não tem explicação. Não tem explicação lógica, científica, sei eu, técnica para isso. Deve ter, mas eu nunca me convenci. Então, eu vejo assim, tem um plano nacional agora, que eu estou vendo que o governo lançou, tem um plano de saneamento básico até para 2030 e poucos. Eu acho que o Osório tem que buscar esse plano e tem que se repensar novamente, né, se vai ser ali, ou se vai ser ampliada essa ente aí, ou se vai para o outro lado aqui desse sistema de lagoas que nós temos aqui, enfim. Mas eu acho, eu não tenho a solução de como fazer, porque eu não sou técnico, eu sou engenheiro, né, engenheiro sanitarista, enfim. Agora, como cidadão, nós temos que ter uma solução. Ah, mas vai demorar 20 anos para estar pronto? Tudo bem, mas vou ter que começar aí. Em algum momento tem que começar aí, o mais rápido possível. Nós não podemos ficar com isso aí. Exatamente. É que assim, o detalhe, Miguel, que até indigna, e tu sabe bem que eu tenho batido muito em cima disso, é essa questão realmente que tu falaste do porquê ser ali. Tu pega estudos da época da URGS, FURG,
da própria do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, todas apresentam o mesmo detalhamento, que ali não poderia. Por causa do que tu já falaste, de ser um sistema fechado, enfim, o pessoal já está até cansado, já está decorado de tanto que eu falo nesse troço aí. Mas aí eu ouvi esses dias, né, uma pessoa falando que num sistema lagunar como esse, não poderia. Porque tem muitas lagoas interligadas. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero saber qual o técnico que vai afirmar isso e vai assinar. Dizer que tu não pode largar num corpo aberto, né? Tu vai inclusive sair no oceano, uma troca de água, uma água que não é uma água poluída. Sim, e isso é importante a gente enfatizar, porque o pessoal gosta muito de falar que eu tô contra o saneamento básico, né? Eu penso assim, se existe uma estação de tratamento, esse resultado que sai do esgoto tem que ser uma água quase que, não vou dizer que seja potável, né? Mas tem que ser uma água que pode tu lançar nos mananciais e não causar nenhum desequilíbrio ambiental. Eu penso assim, tu vai tratar, tem a questão de a quantidade de fósforo que tem na água. Óbvio, o fósforo faz parte da ureia, da urina, né? Sim. Mas tem que ter alguma coisa, e existe tratamentos para te eliminar o fósforo, diminuir. Bacias de decantação, sei eu o que. Exatamente. Hoje tu usa macrófitas, né? Tu usa plantas aquáticas ali, o próprio junco é um deles, né? A boiadeira, Sim. que absorvem muito. Só que por que a Corsan não faz esses tanques? Por que não utiliza essa tecnologia que é arcaica, né? Eu vou dizer uma coisa, não é nenhuma coisa, nossa, moderna com muita estrutura. É tu fazer um açude e botar a macrófita dentro, passar água por ali e depois ir para a lagoa. Olha, eu penso o seguinte, se Osório, que está dentro do bioma, a cidade está dentro do bioma Pampa, a divisa do bioma Pampa com a Mata Atlântica é aqui, na BR-101. Nós estamos aqui a 50 metros, né? Sim, colado. Eu penso, se Osório está dentro do bioma Pampa, tem não sei quantas lagoas do município, tem toda uma situação de corpo hídricos aqui, e claro, eu não estou falando em poluição, mas que tu pode lançar o teu esgoto tratado, não está conseguindo fazer, e outras cidades que não tem todo esse privilégio que nós temos, como é que faz? Pois é. Como é que faz? Que tem o riachinho lá no fundo, lá que só passa o arroinho. Como é que faz? Tem como fazer. Como é que se faz as grandes cidades no mundo todo? Eu estou falando, claro, tem muitas cidades poluídas, mas as grandes cidades, como é que tu pega rios, por exemplo, em Londres, Tâmisa, como é que eles conseguiram despoluir? Mas provavelmente, com certeza, tem técnicas e conhecimento para isso, no mundo todo. E hoje nós não vivemos numa aldeia, nós vivemos num mundo globalizado. Exatamente. E com certeza isso existe há muitos e muitos e muitos anos. Tu pega o exemplo de Nova York, por exemplo, o exemplo de Nova York. Nova York paga vou usar o termo fazendeiro lá nos Estados Unidos, acima dele, ele paga para conservar a água, porque Nova York é uma das cidades, com todo o seu tamanho, a cidade que menos trata a água, porque ela recebe já esta água tratada. Não é tratada, mas uma água que não é poluída, das nascentes que ficam acima da cidade de Nova York, dos próprios fazendeiros que são pagos para cuidar dessa água, que essa água, quando chega para ser tratada na cidade, e olha, estou falando de Nova York, não estou falando de Osório. Sim, ela chega quase que zero de poluição, que o tratamento é muito simples, talvez um cloro, eu estou chutando, né, para fornecer. Então, são grandes projetos, são grandes metrópoles que fazem isso. E nós, uma cidade com 40 e poucos mil habitantes, não conseguimos tratar o nosso esgoto? Não, isso... E outra coisa, uma cidade privilegiada, uma cidade, situação até orçamentária, situação... Claro que isso aí não é de Osório, é da Corsan, mas tem que exigir isso da Corsan. A gente tem que bater em cima porque que eles cobram, né? Então, a taxa de nós esgoto... pagamos, né? Exatamente, tu já paga pela água, retiram a água sem pagar nada, né? Nós pagamos a água e depois pagamos o tratamento de esgoto, quando tem. Então, quer dizer, daí eu como cidadão não posso reclamar, eu não posso achar ruim que está estragando o meio ambiente, que está estragando um patrimônio da cidade, que não é só de Osório, de Santo Antônio da Patrulha também, né? Sendo que poderia ter sido feito. Então, assim, se os técnicos que assinaram isso concordaram, acho que a primeira coisa é botar para a rua. Né? Porque, pelo amor de Deus, tu ir contra
Tá, uma universidade, não, mas acho que essa universidade eu não vou querer ir, né, os doutores que estudam a vida toda lá não devem saber muito, eu não vou ir com eles. Mas daí 3, então só um pouquinho. Não, e outra coisa também, né, Luiz, que aí a gente vai pensar, e eu não quero também tomar posição, mas aí lá na Lagoa dos Bairros cobra toda essa briga com o Santo Antônio. Não estou dizendo quem tem razão, quem deixou de ter razão. Sim, não é nem essa não, discussão. Nem vamos, essa discussão não nos interessa. Que é uma lagoa compartilhada com outras lagoas que nós temos aqui com o sistema aberto. Então, assim, tem que se entrar para dentro desse assunto, discutir ele, entender ele. A gente vai ter que entender, seja quem for, a próxima legislatura, seja os vereadores que for, vão ter que entrar para dentro e entender esse processo, para que participe desse processo e cobrar do município, cobrar do executivo, e o executivo vai ter que cobrar da própria Corsã uma solução para isso. Eu acho que nós não conseguimos mais conviver com essa situação. Exatamente. Bom, só para fechar esse assunto, por exemplo, isso tem tudo a ver com a despoluição do Marcelino. Se a gente conseguir tratar, ou pelo menos boa parte do esgoto de Osório, esse esgoto não vai parar de cair no Marcelino, né? E a própria água que retornaria da ET para o Marcelino, por exemplo, ajudaria nesse processo, né? Tu empurrando aquela água, né, que nós temos ali, que é um problema, que tá ficando armazenado, né? E em pouco tempo isso troca. Um exemplo, por exemplo, nós temos o rio Tamise na Inglaterra e no Japão o rio Amarelo. Eram sinônimos assim de podridão, de esgoto puro, né? E em pouco tempo foi resolvido o problema. Então, basta querer. Por exemplo, grandes cidades do mundo todo despoluiu, né? E aí tu pega, cidades, né? A própria Tejo em Lisboa e outras cidades, né? Tu pega cidades do Danúbio e outros rios que atravessam a Europa todo com milhares de pessoas, bilhões de pessoas morando ao lado e largando esgoto. Beira, né? À beira, com tratamento Reno na Alemanha, e pega outros países também, que a gente tem exemplos aí, tantos outros que a gente poderia citar e que a gente também não lembra. Mas eu acho que solução tem. Basta eu estou falando de solução técnica, tem. É uma questão de querer de iniciar esse trabalho. Eu não sou muito de estar, como é que eu vou dizer, muito saudosista, mas quando eu fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente, lá para 2000, no governo que foi do Alceu, depois do Alceu e Eduardo, e por fim o Eduardo terminou o governo quando o Alceu se elegeu deputado estadual. Aqui em Osório nós tinha um estudo, eu não me recordo qual é a universidade que foi apresentado o estudo, e só para corroborar com o que tu está falando. Abria-se um canal central, ali do Porto até a Lagoa do Peixoto, passando pelo canal, e o próprio canal, assim, tipo tu fazer um canal para navios, tá? Como se faz, tu fazer um desassoreamento, esta própria água circularia para dentro desse canal, e esse canal fazia com que houvesse uma renovação do que está no Marcelino hoje, levasse para o Peixoto, que levasse para Pinguela, enfim, abrir os canais, fazer um movimento dessas águas, e aos poucos, isso naturalmente, claro, se tu não poluísse a água, né? Exato. Se deixasse parar, por conta, estancar, né? Há estudos mostrando que o próprio ambiente, quer dizer, a própria movimentação das águas despoluiriam a Marcelino em poucos anos. Isso. Só o movimento de abrir um grande canal no meio, claro que aí tu vai dizer, tá, mas tu vai abrir o canal e aonde tu vai botar a terra que está no canal ali, né? O lodo que está ali. Bom, aí tu tem que secar ele, fazer adubo em si, com aquelas dragas, drenar para fora, secar. Tem tecnologia para isso. Tu teria que tirar. Aquilo mesmo que tu está fazendo em Rio Grande, as barcaças tiram ali, depois jogam em alto mar, lá até que deu problema lá no cassino e coisa e tal. Mas tudo bem, teria uma solução. E a solução que se tinha na época, olha só, a solução que se tinha na época era fazer uma base, um tipo de um depósito, e esse depósito teria com tijolos montados de tal maneira que ele fizesse tipo um dreno, tá? Tivesse tipo um coador. Uhum. Tu drenava isso para a beira da lagoa, ficaria só o sólido, o líquido voltaria, a água voltaria para a lagoa, e esse sólido tu secaria ele e transformaria ele em adubo. Sim. Claro, tem que esterilizar, porque tu pode ter metais pesados, pode ter bactérias nocivas e coisa e tal. E era uma técnica, na época, relativamente, o município não teve condições, mas era uma técnica relativamente simples. Então,
faz uma drenagem, faz um canal principal na lagoa, tira a parte sólida, claro que aí quando sai da draga sai com água junto. Drena-se isto, né, e a parte sólida tu aproveita. Eu via na época e não era uma coisa tão difícil de fazer, e um projeto que deve estar na prefeitura e que pode ser retomado. Eu não estou falando do esgoto agora, estou falando a despoluição da Lagoa do Marcelino. Exatamente. Isso é de extrema importância, é questão de saúde, por exemplo, esse final de semana nós estamos fazendo uma limpeza ali na hora do Marcelino, né, tirando plásticos, enfim. Sim, sábado à tarde mesmo. Isso, e tinha ali um senhor, até quero mandar um abraço, que é uma pessoa fantástica, tive a oportunidade de conversar com ele, estava pescando ali. Né? E olha, pegou 2 tilápias que eu queria que eu tenho as fotos lá em casa para dizer que é mentira, história de pescador, né? Mas olha, no mínimo uns 3,5 kg cada uma. Sim. É fantástico, né? Então, eu já estou brincando que é mais. Mas não, eu tenho as fotos, só a foto já pesa uns 500 gramas. Tilápia e carpa, que são exóticos, já tem bastante nessas lagoas. Não, é cheio, né? Eu já vi carpas grandes, eu não vou dizer o tamanho, porque como pescador, mas eu já vi o pessoal pescar carpa de 6, 7 quilos aí na Lagoa do Peixoto e outras lagoas aí. Exatamente. E o que é importante a gente salientar com isso? Porque a gente tem muita vegetação no Marcelino, né? E a vida ainda está ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar evitar com que a lagoa realmente morra. E ela vai morrer. E ela vai morrer, isso é certo. Inclusive, tem pesquisas de um professor da UX que ele deu no máximo 30 anos para a lagoa virar um banhado e não ter mais nada ali. Eu conheço essa lagoa há 50 e alguma coisa. 52 anos. Que exagero. Do tempo ainda que a gente ali tinha um trapiche antigo, ali onde está aquela construção ali na prefeitura, e a gente era aluno da Rural, a gente fugia do fim de semana da Rural, né, e via tomar banho ali na lagoa. Então a gente se atirava ali, naquele tempo a gente nadava bem. Se atirava aí, isso ia lá no canal, que já dava Peixoto. Tinha poluição, claro que já tinha naquela época, mas era uma poluição, né, então... Ainda era aceitável. E a lagoa era lagoa funda, e ela tinha uma extensão, ali pro lado da brigada, ela atingia bem perto ali dos prédios da brigada, que hoje virou campo, porque ela foi encolhendo, né? Ela foi diminuindo. Então, eu conheci essa lagoa há 50 anos, claro, eu vou dizer, tem pessoas que conheceram muito mais, mas eu conheci há 50 anos atrás, era uma lagoa que a recém estava, talvez, naquele tempo a gente não tinha ideia sobre isso, estava começando a ser poluída, né? Isso. Então, nesses 50 anos que eu conheço a lagoa, hoje a lâmina d'água dela, eu não sei qual é que tá o tamanho da lâmina d'água, mas depende da época de seca ou chuva, mas eu acho que dá para atravessar quase que a pé dela, ou um pouquinho. Pelo que a gente vê metro e pouco. É isso aí. E o que nós temos ali? Matéria orgânica. E matéria orgânica, tu sabe que o excesso de matéria orgânica muda todo o ecossistema. E vai mudar. E eu acho que esse professor está muito otimista, eu acho que não leva mais 30 anos. Isso eu estava no início da faculdade, né? Foi em 2014, mais ou menos, esse estudo que ele tinha feito. A gente tem 2 problemas ali que ajudam, né? Por exemplo, um é a própria areia que é depositada o sedimento, porque corre da cidade, né? Claro. Junto com o esgoto. Sim, a areia vai na pluvial, né? Vai na água da chuva. Né? Vai tudo junto. E o outro problema é o vento, né, nordeste, que ele acaba empurrando a vegetação para essa margem, né, mais aqui para o lado da cidade mesmo. Junto com a areia que vai sendo depositada, tu começa um processo ali realmente de diminuição de margem. Sim. E se tu não tirar aquela vegetação... A lâmina d'água vai diminuindo, vai ter um vira poço, banhado. E a gente tem exemplos em vários lugares aí que já aconteceu isso. Bom, Miguel, vamos mudar de assunto. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está aqui. Nosso tempo também já está lá. Começa a bater papo, o troço vai longe, né? A Cristine Cadorim, conhece também, né? Sim, conheço. Grande defensora dos animais aí, ambientalista também, sempre junto com a gente. Sim, parceira. Né? A Carla Rosane Ferri também, que mandou, e eu tenho que enfatizar, pessoal. A famosa Carla Terezinha, conheço bem também. Conhece também? E ela botou assim, mais uma vez, meu abraço de feliz aniversário a este amigo querido e competente. Muito sucesso nessa jornada. Miguel, pessoal, para quem não sabe, está hoje comemorando mais, né? Um ano de vida. Mais um pouquinho. 65. Eu não ia perguntar, mas eu queria falar. Vamos lá. Eu disse que a partir de 65 tu passa a ser idoso, tá? Essa é a grande preocupação que eu tenho. Terceira idade, viu só? Terceira idade. Que maravilha.
mas já quero te dar os parabéns mais uma vez. Obrigado. Tinha citado antes. Obrigado. Né? Mas, Miguel, vamos para encerrar, então. Eu vou entrar no assunto que eu sei que tu gosta muito, que é educação. Certo. Acho que até o Jefferson vai querer vir agora aqui participar e segurar na cadeira. Mas educação. A gente está com esse grande problema que foi a pandemia. Bagunçou todas as áreas. Né? E claro que a educação não tinha como ser diferente, né? As crianças tendo que se adaptar a uma realidade nova de estudar em casa, junto com os pais, tecnologia. E aí a gente viu a importância da tecnologia que a gente teve hoje. Que a gente tem hoje já era utilizada, mas não dessa forma, né? E tu, como professor, tu sabe muito bem o que é isso, o que é a sala de aula, a importância de passar o conhecimento. Então eu vou deixar, né, o microfone agora aberto para ti, para agora te deleitar aí dentro da tua área. Não, a primeira coisa eu quero desmistificar a tecnologia, tá? Eu acho tudo isso muito bonito, importante, né? Muito importante, tudo da aula, a distância. Coisa. Agora, não existe aprendizado melhor do que o professor na sala de aula juntamente com o aluno. Não existe. Ninguém me convence de que o professor ali presencial, dando aula, discutindo com o aluno, do que tu está falando muitas vezes. E agora eu tenho visto, inclusive, a reclamação de algumas universidades particulares, com 150 alunos assistindo uma aula do professor, né, em digital, e aí o professor não tem presença. Então, assim, claro que nós estamos enfrentando uma situação totalmente atípica, que ninguém esperava isso, né? Não existia nem, eu acho que nem Nostradamus, né? Poderia prever esse tipo de coisa. Prever isso. Bom, mas a gente tem que se adaptar. Agora, o que eu vejo, eu não tenho uma solução muito clara, porque assim, é toda uma situação. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o pessoal que está terminando o ensino médio, que precisa fazer vestibular ali adiante. Tá? Tanto é que agora o Jefferson, inclusive o Enem, parece que vai ser em janeiro. Né? Fevereiro. Tem esse pessoal. As crianças que estão em casa também, que é complicado, porque o que existe também essa relação hoje da criança vai para a escola e os pais estão trabalhando, porque hoje, há anos que o casal trabalha. Então é uma situação muito delicada. Agora, eu não tenho mais filhos, a não ser minha filha mais velha, mais nova, que está na universidade, mas se eu sou pai, eu não mandaria meus filhos para o colégio hoje. Né? Não recomendaria. Dizer, não vão, porque eu acho uma coisa muito temerária. Uma questão, por quê? Porque normalmente os pais, isso já foi comprovado, eu não estou dizendo uma novidade, tu tem pais, tu tem os avós em casa que moram naquele núcleo familiar, e essa criança ainda... Não existe, por mais que tu queira, se a criança tem que ficar 1,5 metro, não sei o que tem que se cuidar. Criança é criança, jovem é jovem. O próprio adolescente não vai respeitar isso. Eu penso assim, por mais que tu faça isso. Eu não tenho a solução para isso. Eu acho que tem. Eu vejo muito agora Porto Alegre, essa semana hoje, está fazendo presencial ainda em bandeira vermelha. Eu acho muito temerário. Porque hoje que nós estamos ainda, e me parece agora os estudos, eu estava vendo agora um pouco antes de vir para cá, e a pandemia está cedendo um pouco no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, já estão desativando alguns UTIs, né? Está causando, tanto as infecções quanto a mortalidade está caindo. Há uma tendência de alguns estudos matemáticos também que eu vi hoje, né, de que o pico da pandemia foi ali do dia 7 a dia 13 de setembro, que há uma tendência agora dela começar a diminuir, dela começar a ser... como é que eu vou te dizer? Dispersar, né? Não, mas assim, de começar a ceder, de ter ser menos agressiva. A curva há um decréscimo, começar a cair. Mas não esquece que em alguns países já houve a segunda onda, está acontecendo a segunda onda. Parece que Israel fechou tudo de novo. Eu não vejo qual é o país agora, eu peguei por cima da Europa, parece que Espanha ou Portugal, que estão pensando certamente de fazer um fechamento total de novo. Né? Então eu vejo com muita temeridade. Eu penso assim, um ano perdido é complicado, mas uma vida perdida não tem solução. Eu não mandaria meus filhos para a escola, e se eu fosse alguém que decidisse, eu ia dizer assim, calma, para tudo, nós voltamos a hora que tiver vacina, a hora que tiver isso, porque eu sei que é complicado um filho perder um ano de estudo, tem todo o problema hoje, que é os problemas psicológicos, de depressão, de pessoas em casa, tudo, mas tudo isso, a grande maioria tu resolve, não vou dizer que vai resolver tudo,
mas uma vida perdida não tem solução, ela não vai ser voltada mais. É verdade. Então eu vejo assim, uma situação muito, muito preocupante nessa situação de voltar às escolas, mesmo que seja com metade, com todos os cuidados. Eu não vejo isso como algo, eu vejo assim, a questão de ter que resolver agora. Calma, a gente ainda está aí na pandemia, mesmo que está em decrescente, achei a palavra certa agora, mesmo que está em decrescente, mas é uma situação complicada. Eu não concordo com muitos governantes aí que estão querendo fazer tudo às pressas porque tem necessidade. Paciência, se vão ter que perder o ano, se perder o ano, tantas outras, o comércio vai perder, todos vão perder, nós não podemos perder mais vidas. É verdade, a escola, uma que a gente já está chegando a outubro, né? Então, quer dizer, por causa de 2, 3 meses, tu bagunçar ou voltar com tudo que foi, todos os cuidados que foram tomados até o momento. Então, o pessoal está estudando, né? Ainda se não estivesse totalmente parado, tudo bem, mas as crianças, eu sei a minha filha está aqui nas câmeras, né? Ela até às vezes quando ela se queixa que está mais puxado até às vezes do que a própria sala de aula mesmo, né? Não, tudo bem, aquilo que está sendo feito, conseguido fazer, tudo bem, fazendo, sim, né, remoto, digital, tudo bem. Totalmente perdido, não mas é, o que a gente tem que pensar é que não é só a sala de aula, é o aluno que desloca, que pega o transporte público. Exatamente. Nós vivemos numa cidade pequena aqui, que tu vai ali, leva o teu filho, a tua filha no colégio, coisa e tal, mas quem mora em outra cidade tem que pegar transporte público, tem que pegar o ônibus e coisa e tal, esse movimento. Acho que isso vai ter toda uma estrutura para que evite isso, né? Em toda a aglomeração, na hora do lanche, na hora do recreio, mesmo que não esteja recreio, mas vai ter. Eu acho muito temerário, eu não vejo ainda um momento adequado para isso. Miguel, fechamos aqui 1 hora de live já, né? Realmente teria que ser alguns dias nós fazendo live para conseguir abranger todos os assuntos, porque é muita coisa para se falar, são muitas áreas, né? Mas claro, a ideia era a gente pincelar um pouquinho, falar um pouquinho, principalmente aqui como meu convidado da tua área, né? Das tuas áreas de atuação, e o pessoal também, aqueles que ainda não te conhecem, que eu acho que é meio difícil aqui em Osório, mas ouvir um pouquinho do Miguel. Não só o veterinário lá, né, o doutor Miguel, mas o Miguel como pessoa, como pré-candidato agora a vereador, e eu acho que um pouquinho do recado a gente conseguiu dar. Eu queria deixar os últimos minutos, então, para falar um pouquinho, dar um recado para o pessoal que nos assiste, né, deixar aqui as tuas últimas palavras aqui na nossa live. Primeiro, Luiz, obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela assistência, pelo companheirismo, né? Agradecer o Jefferson que está aqui junto conosco, que meu motorista particular nessa noite, né? Eu tô grandão. Tu sabe que a gente, assim, eu entendo algumas coisas e nas outras eu meto o bedelho, né? Eu gosto de meter o bedelho, né? Eu acho que como cidadão a gente tem que ser, tu tem que ter opiniões, crítico, né? Tu tem que ter opiniões sobre as coisas, né? Mesmo, claro, muitas vezes tu não vai querer dar uma de especialista de coisa que tu não entende, né? Mas como cidadão tu tem que meter o bedelho porque faz parte da nossa vida social, do nosso modo político de viver. E eu não estou falando de política partidária, estou falando política como polis, né? Como pessoas que vivem na mesma comunidade, que tu tem que ter opiniões. Eu acredito que isso, né? Eu não gosto da pessoa que não tem opinião sobre isso, né? Eu não estou dizendo que tu tem que resolver os problemas, mas alguma opinião tu tem que ter. Então, assim, o que eu quero deixar assim, às pessoas que estão nos assistindo, que há aquilo que eu disse no início, nós estamos buscando dentro do partido uma renovação no sentido, a renovação não precisa ser a renovação por idade, a renovação de ideias, né? Eu acho que nós precisamos ter um legislativo forte, um legislativo que pense, um legislativo que participe, um legislativo que cobre do poder público, né, do executivo, um legislativo que contribua para a melhoria da cidade. Nós não podemos pensar em política se nós não pensarmos no nosso cidadão, na nossa cidadãs. Eu acho que nós estamos todos aqui imbuídos. Qual é o nosso objetivo? É que a nossa cidade, que o nosso município esteja cada vez melhor, que tenha destaque, que tenha uma boa saúde, que tenha um bom desenvolvimento, que tenha uma boa infraestrutura, que tenha uma boa educação, que tenha um crescimento sustentável, respeitando o meio ambiente, falando ali sobre habitação. Então, eu acho que todos nós podemos contribuir um pouco para isso. E eu estou me preparando como candidato para, se for eleito, trabalhar para a comunidade que eu possa contribuir para isso, para o bem-estar da nossa comunidade. Esse é o meu objetivo. Nada fora disso. Eu acho que nós que nos metemos em política é exatamente para fazer o bem,
né, para trabalhar em prol de uma causa, em prol de uma comunidade da onde tu vive, da onde tu ganha o teu sustento, da onde tu cria os teus filhos, né, e da onde tu tem os teus amigos, tem as tuas pessoas queridas que vivem nessa comunidade. E eu estou disposto, né, se for eleito, a trabalhar por essa cidade, da qual eu sou filho adotivo, porque eu sou cidadão osoriense, né, e da qual me acolheu há 50 anos atrás. Eu estou aqui dando a minha contribuição e quero contribuir mais se merecer o voto da nossa população. É apenas isso. Muito bem, então. Sabe quem é que está aqui com a gente também, assistindo lá de Cidreira City? É teu parente, Luiz Gustavo Calderon. Conhece a figura aqui? Meu sobrinho. Rapaz, esse bicho estudou comigo. Vereador vereador. Os Caldeirões espalhados por aí. Estão por aí tudo. Tem outro sobrinho também que... o Gustavo é meu sobrinho neto, né? Eu sou irmão do avô dele. Mas olha só. Mas nós temos também o Manuel Calderon, que é candidato também em Tramandaí. E a gente tem muito orgulho dele lá, desse nosso vereador lá, grande político lá. Um abração, Gugu. Tu sabe que a gente admira muito. O Gugu, a gente estudou da 5ª série até a 8ª, mais ou menos, junto lá em Cidreira. E era uma figura, né? A gente se convive muito pouco, até porque eu trabalho, ele também, eu acho que também trabalha, né? A gente se vê muito pouco. Mas eu gostaria de a gente conviver mais, até porque a gente está numa fase ainda, numa fase que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar dos negócios, né? E o tempo passa muito rápido. O tempo passa, a vida passa, e aí quando acontecem umas perdas, como aconteceu ainda essa semana, a gente sabe, puxa, essa vida... É muito rápido, é tudo muito rápido, as coisas muito rápidas, e a gente deixa de conviver com as pessoas que a gente gosta. É verdade. Isso é complicado, mas fazer o quê? Mas é o ciclo. Infelizmente é o sistema, né? É o sistema que a gente acaba tendo que se adaptar e vai fazer o quê, né? Mas, gente, nós vamos ficando por aqui, então, com mais essa live. Queria mais uma vez agradecer, né, ao professor Miguel Calderon por estar junto com a gente aqui, participando, trazendo as suas ideias também para um Osório melhor, né? Esse é o nosso objetivo, é o porquê que a gente tem feito esses vídeos, feito essas lives para debater Osório. Tanto que o título que eu coloquei hoje era Osório em Pauta, né? Porque não tem como ser diferente, né? Não tem. Ninguém entra na política para fazer, claro. A política é a representação das sociedades, né? Existe de todos os bons, os ruins, os mais ou menos e coisa e tal. Mas eu acredito que a gente entra na política exatamente para contribuir, não é para resolver todos os problemas, mas para dar contribuição como cidadão, né, como pessoa que possa, em determinado momento, ajudar a tornar aquilo que eu já disse, a nossa comunidade cada vez melhor. Muito bem, então. Então, eu quero agradecer você que esteve ligadinho com a gente, compartilhou, abriu salas de vídeo, participou. Desculpe se a gente não conseguiu ler todas as mensagens, realmente foi bastante mensagem que a gente recebeu aqui. Mas eu quero agradecer por ter ficado com a gente durante essa hora, né, ouvido, prestado atenção em cada palavra aqui dita. E o mais importante de tudo é agradecer porque você que está assistindo é aquela pessoa que está preocupada com o Osório, que quer saber as opiniões, quer saber a proposta de cada pré-candidato, para depois, quando chegar lá na urna, estar consciente e votar, então, de maneira consciente. E eu digo uma coisa para você que vai estar votando na legenda do PP, vai estar, olha, sem sombra de dúvidas, votando muito bem. Então está aqui Miguel Calderon, né? Daqui a pouco já vai ter o número, né, Miguel? Para poder divulgar o pessoal também. Eu, Aloysio Verdinho, quem gostar das nossas ideias do meio ambiente, pedimos a ajuda de todos também. E junto com a gente aqui o professor Jefferson, está aqui de assistente, né? Também grande pessoa, e por aí a gente poderia citar todos os pré-candidatos. O importante, que eu sempre digo ao final de cada vídeo, é que você analise aquele candidato que você vai votar, seja do partido A, B ou C, mas que você estude, conheça o seu candidato para depois não se arrepender no futuro, né? Obrigado, Miguel, obrigado ao Jefferson, obrigado a você que está ligadinho com a gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo, não vou dizer programa, mas até a nossa próxima live, né? Forte abraço!